Oi, gente, aqui é a Agatha e hoje eu vim contar pra vocês como foi o meu processo seletivo da Emirates que eu não passei. Bom, como vocês sabem ou não, a Emirates está contratando loucamente, então eu resolvi vir compartilhar minha experiência e quem sabe ajudar quem vai tentar aí os próximos. Ela veio pra cá em janeiro, março, julho, agosto, setembro e no começo de outubro. E normalmente as cidades que eles vão é São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Se você não passar, você só pode tentar 6 meses depois. E os requisitos são ter inglês fluente, ter mais de 1,60 e conseguir alcançar 2,12 m nas pontas dos pés, ter pelo menos um ano de experiência com atendimento ao cliente e não ter tatuagem na parte que fica visível quando a pessoa tá de uniforme. Eu esqueci de falar, mas você também precisa ter pelo menos 21 anos e ter concluído o ensino médio. A gente fica sabendo disso pelo Instagram da Flyright, que é uma escola de aviação ou uma agência que a Emirates contrata para fazer a primeira etapa do processo seletivo. Antigamente eram 3 dias de processo, mas agora que eles estão contratando muito rápido, tá sendo só 2 etapas, 2 dias. Uma com a Flyright e outra com a Emirates. E eu fiz em São Paulo em julho. A primeira coisa que eu fiz foi preencher um formulário que fica lá no site da Flyright, é tipo uma pré-seleção. E eu falo que é uma pré-seleção porque as pessoas que foram aprovadas, elas conseguiram já direto marcar a data da primeira parte do processo seletivo, a data e o horário. E outras pessoas que não foram aprovadas nessa pré-seleção, elas receberam um e-mail falando para elas aguardarem 24 horas ou alguma coisa assim, e depois não receberam mais resposta nenhuma. A gente considera que essas pessoas foram reprovadas nessa pré-seleção. Aí eu escolhi dia 10 de julho, que era sábado, e não lembro o horário, mas era de manhã. Aí foi uma correria, porque eu só tinha preenchido esse formulário nem achando que ia dar certo, foi só pra tentar mesmo e ficar tranquila, pra não ficar me sentindo muito cheia de dúvidas. E se eu tivesse preenchido o que poderia ter acontecido, entendeu? Eu só fiz por fazer, mas eu consegui. Então a gente foi, tirou as fotos que eles pediram com roupa social, profissional, assim, com uma boa iluminação, o tamanho, o passaporte, um tamanho foto normal, de perto, de longe. Então a gente teve que correr atrás. Aí a gente foi pra São Paulo no dia 9, sexta-feira. Chegou lá só de noite, tava todo mundo cansado. Mas a gente ainda teve ânimo pra sair e comer no shopping. Eu acordei no outro dia 2h30 antes do horário que eu tinha marcado. Mas mesmo assim foi uma correria, porque o café da manhã tava muito cheio. O coque não firmava, a gente usou muito spray de cabelo e o coque não firmava. Ficava saindo vários fiozinhos. A maquiagem não ficava do jeito que eu queria, principalmente delineado, que é a pior parte pra mim. A minha mão tava tremendo, assim, então eu não conseguia fazer um delineado reto, não conseguia fazer ele ficar igual. Então, assim, eu fiz o meu melhor e fui com o que tinha. E o hotel ainda era 30 minutos de distância do prédio que estava marcado para ser a primeira etapa, que é o prédio da Flyright. Mas mesmo assim, mesmo com esse caos todo, eu consegui chegar 15 minutos antes do meu horário, então foi ótimo, assim, na medida do possível. A gente chegava, entregava os papéis que precisava, acho que era o currículo e a confirmação de vacina. E a mulher dava um número pra gente, o meu foi o número 180. E eu tinha que ficar com ele o tempo todo, mas ele era um post-it, assim, que não colava direito no blazer. Aí eu peguei um clipe meu, assim, que tava numa das folhas e coloquei na minha blusa, então o negócio ficou. Mas eu vi muita gente com papelzinho caindo toda hora, porque o trem não colava no material do blazer. Aí a recrutadora, a Regiane, ela chamou a gente pra uma sala e a gente fez um círculo. Eram mais ou menos umas 40 pessoas. Ela nos separou em trios e falou pra gente descobrir o nome e a cidade com que as pessoas trabalhavam. Aí quando o tempo acabou, a gente formou um círculo novamente e ela pediu pra um de cada vez dar um passo pra frente, tirar a máscara e falar o nome, a cidade e quanto tempo de experiência ao cliente a pessoa tinha. E aí eu vou falar uma coisa séria pra vocês.
prestem atenção no que os recrutadores estão falando, não o seu coleguinha. Se a recrutadora pede nome, cidade e quanto tempo de experiência de atendimento ao cliente você tem, é só isso que você tem que responder. Não importa se fulano falou a idade. Ela pediu idade? Ela não pediu idade. Então não fala a sua idade. Vocês têm que focar muito em seguir instruções básicas, ok? Não vai na onda das pessoas. Foca no recrutador. Falar num tom de voz que dê pra te ouvir e manter uma boa postura o tempo todo. Você vai sair de lá com as costas doendo, mas fique com a postura boa o tempo todo. Depois disso, ela dividiu a gente em 2 grupos e falou que cada um tinha que falar uma curiosidade sobre si, enquanto ela chamava um de cada vez no canto, perguntava se tinha tatuagem na área branca, fazia o teste pra ver se a pessoa tinha mais de 1,60 e se ela alcançava 2,12 metros na ponta do pé. Aí depois ela saiu, voltou com os resultados, agradeceu a presença de todo mundo e falou que os números que estivessem no papel que ela ia colar no quadro era pra ficar porque passaram. Das 40 pessoas que tinham, umas 20 ficaram. E aí a gente foi pra uma sala e fez o teste de inglês online. Aí eles liberaram a gente pro almoço e falaram pra gente voltar 3h30, porque tinha um outro grupo pra fazer o mesmo processo que a gente fez. Então, assim, vocês podem e devem levar o celular, mas não usem ele durante o processo de jeito nenhum, só quando eles mandarem. Inclusive, na hora que eles mandarem vocês pegarem os celulares, verifiquem se eles estão no silencioso e no não perturbe. Porque se não tiver no silencioso, isso pode atrapalhar você e atrapalhar os outros com o som de notificação e tudo mais. E coloque no não perturbe para você não ficar distraído com as notificações aparecendo na tela. Era um teste fácil, mas tinha umas questões que tinha vocabulário que é usado só na aviação. Tipo, taxiando. Mas assim, não precisa pagar curso caro de inglês para aviação, porque não é necessário. O que eu fiz para aprender melhor esses termos foi pegar vlogs, pegar vídeos aqui no YouTube mesmo, de comissários que falam em inglês e assistindo e treinando e vendo quais eram as palavras que eles falavam quando eles estavam contando as coisas que aconteceu. E o melhor de tudo é que é de graça. Aí a gente saiu, almoçou, deu uma passeada no shopping que tinha lá perto e voltamos para a segunda parte. A Regiane, a recrutadora, nos dividiu em 2 grupos, então 10 em cada grupo, e nos deu uma situação em que a gente tinha que discutir e chegar em uma decisão de como agir. Eu já sabia que não importava muito qual era a resposta, porque eles estavam mesmo olhando a nossa postura durante uma dinâmica em grupo. Eles não querem líderes, mas também não querem amebas. Eles querem pessoas que sabem trabalhar em grupo e que mantêm a boa postura o tempo todo. Inclusive, depois desse negócio, já tô até adiantando aqui, ela falou que viu muita gente sambando enquanto estava na dinâmica, que ficava fazendo assim, aí depois fazia assim, aí depois mudava a postura, aí dava um passinho pra trás, depois dava um passinho pra frente. Então, se firma na sua postura, se firma no seu lugar, levanta essa coluna e fica. Dá uma aproximadinha pra ouvir melhor as pessoas, mas não fica sambando, fica posturado. E aí, quando o tempo acabava, ela chamava uma pessoa de cada grupo pra explicar qual era a situação e o que o grupo decidiu. E ela fez isso 2 vezes com 2 situações diferentes. A primeira pessoa do meu grupo, que foi chamada, ela congelou lá na frente. Ela não conseguia formular frases e a voz dela nem saía. A segunda pessoa do meu grupo também se embolou. E aí, quando ela viu que ela tinha se embolado, que tava todo mundo olhando pra ela, a postura dela só... E o spoiler é que as 2 foram eliminadas. E eu fiquei muito feliz da recrutadora não ter me chamado lá na frente, porque essa é uma posição muito perigosa, porque é muito destaque, então você tem que ir muito bem. Não necessariamente você vai ser eliminado se for chamado, porque uma das meninas do outro grupo, ela foi lá na frente, apresentou super bem e passou. Aí ela saiu, voltou com os resultados, umas 10 pessoas foram eliminadas e eu era uma das pessoas que ficou na sala, que passou. Aí a gente foi pra outra sala, onde outras pessoas já estavam lá sentadas esperando, passou uns 15 minutos e ela apareceu lá e falou: parabéns, vocês passaram no Screening Day. Mas nem deu tempo da gente comemorar direito e a ficha cair de verdade, porque ela já começou a passar um tanto de informação importante e a gente tirava um tanto de dúvida, então a gente teve que... Foi assim, parabéns por você passar agora isso. Depois você comemora, depois a ficha cai. Mas agora você tem que focar no que eu tô te falando.
Aí, beleza. Próxima etapa, que era com os recrutadores da Emirates, estava marcado para o dia 16 de julho, sábado. Em São Paulo, de novo. Mas não tinha como eu ficar lá, né? Porque no dia lá era dia 10 e o trem tava marcado para dia 16. E eu ia ficar lá 6 dias. Além de caro, tava tendo aula na faculdade. Eu ia perder uma semana inteira de aula. Então, assim, a gente preferiu voltar pra casa e depois ir pra lá de novo. E aí a gente foi na sexta-feira, dia 15, e chegamos lá de noite também. Ia começar no sábado de manhã, acho que 8 ou 9. E aí eu acordei de novo, 2h30 mais cedo, só que dessa vez deu tudo certo. A minha maquiagem desse dia foi a melhor que eu já fiz na minha vida. Eu nunca vou esquecer o quão bela estava a maquiagem pros meus standards, pros meus padrões de maquiagem, as minhas poucas habilidades. Inclusive, o delineado ficou perfeito, sendo que essa é a pior parte pra mim. Aí a gente chegou de carro lá no hotel, fui pro andar que eles tinham falado, e eles iam ordenar a gente por ordem de sobrenome. O meu é Soares. Aí eu fiquei super feliz, porque eu até comentei com a menina, nossa, eu tô até feliz porque se fosse por nome, eu ia ser uma das primeiras. Aí 10 segundos depois a mulher aparece e fala pra gente que deu um erro e que eles iam ordenar a gente por ordem de aplicação. Sabe qual foi meu número? 4. A gente entrou na sala e tinha 2 recrutadoras da Emirates. A Catarina, que era alta, super simpática, parecia uma modelo, e a Honda. Será que é Honda? Não lembro se é Honda, mas vamos fingir que é. E a Honda, que era mais baixinha e tinha cara de brava. Aí a Honda deu informações sobre a empresa e sobre os requisitos, além de falar quais iam ser as etapas daquele dia. Então, ela falou exatamente essas palavras, só que em inglês, né? Não aceitamos tatuagens visíveis, mas como não existe tatuagens invisíveis, o que a gente considera como tatuagem visível são as tatuagens que estão em lugares proibidos. Se a sua tatuagem está em um local permitido, então ela é invisível e a gente não quer saber. Lembre dessa frase. E aí depois ela explicou que a gente ia pisar num negócio lá que ia medir a nossa altura. Aí a gente tinha que depois sair da plataforma e tentar alcançar um negocinho preto que estava no topo desse medidor, que dava 2,12 m. E que não era pra gente sair correndo, porque ela tinha que fazer umas perguntas pra gente. Eu vi muita gente chegando lá e nem cumprimentando a mulher, o que foi bem cagada, tá, gente? Chega lá e cumprimenta pessoas, sempre sejam simpáticos. Teve gente que saiu andando antes dela fazer as perguntas, que era se a pessoa tinha tatuagem visível. Aí teve uma menina que respondeu que ela tinha uma tatuagem na costela. Só que as costelas são um local permitido. E aí a recrutadora virou pra ela e falou: então, é uma tatuagem invisível e eu não quero saber. Então, assim, de novo, prestem atenção no que a recrutadora tá falando e sigam essas instruções, porque corre o risco de você ser eliminado por bobeira. Porque se você não consegue seguir instruções básicas, imagina seguir procedimentos de segurança. E tinha umas 115 pessoas no total, e aí eles dividiram a gente em 2 grupos. Eu era do grupo 1, porque tava em ordem numérica. E aí eles falaram pro grupo 2 sair e voltar mais tarde, que eles podiam ir comer. E aí o grupo 1 ia ficar pra fazer a primeira parte do negócio. Aí dividiram o grupo 1 em 2 e cada pessoa tinha que levantar e se apresentar falando o nome, de onde vinha, qual o trabalho atual e uma palavra que descreveria sua personalidade. E aí, de novo, muita gente falou coisas que ela não pediu. Idade, qual trabalho anterior, quantos anos de atendimento ao cliente tinha, sei lá, um tanto de coisa que ela nem tinha perguntado. Teve uma menina, inclusive, que falou quase o currículo dela inteiro lá. E esqueceu de falar a palavra que resumia, que descrevia a personalidade dela. E, tipo assim, eu não sabia se eu contava pra vocês essas coisas que as pessoas fizeram, porque o que eu tenho a ver com o outro, né? Porque a Emirates, ela não tem um número de vagas definido. Se eles gostarem de todo mundo, eles vão chamar todo mundo. Se eles não gostarem de ninguém, eles não vão chamar ninguém. Então, é por candidatos que eles gostarem, não tem um número. Então as pessoas que estão lá não são seus concorrentes, você não precisa tratar ninguém mal. E o que eu tenho a ver com o desempenho do outro, né? Então eu fiquei muito em dúvida se eu contava essas coisas que aconteceram pra vocês. Mas eu acho importante eu relatar aqui erros muito comuns que muita gente comete pra vocês evitarem ao máximo, ok? Depois dividiram a gente em 4 grupos de umas 15 pessoas cada, deram 4 cartões para cada grupo, com uma situação e umas perguntas no verso, para a gente discutir e responder essas perguntas.
Tudo isso enquanto as recrutadoras andavam em volta da gente, observando e anotando, observando e anotando. Elas não paravam de anotar. E eu falei 2 coisas sem interromper ninguém e foi isso. Mas aí, vou até listar aqui coisas que não fazer. Teve gente que falou demais, teve gente que interrompeu todo mundo, teve uma menina que queria liderar, apontando, ó, sua vez de falar, sua vez de falar, sua vez de falar, mas não é assim. Era uma dinâmica em grupo, então não tinha líder. Teve gente que foi grossa e teve gente que só repetiu o que os outros falaram. Inclusive, teve 2 meninas que discutiram e uma delas interrompeu e foi grossa com a outra justamente na hora que a recrutadora estava atrás dela. E nenhuma das 2 passou. Aí a gente saiu, esperou, voltou pra sala e a mulher falou que os números que ela falasse tinha que ficar na sala porque passaram. E aí ela falou 4, que era o meu número, eu fiquei feliz, mas depois de um tempo, depois que ela continuou falando os números, eu fiquei me perguntando se eu tinha ouvido certo, se ela realmente tinha falado o número 4. Aí ela repetiu e sim, eu tinha passado, aí que eu fiquei feliz de verdade. Aí era 12:30 e eles deram um intervalo até 2 horas pra gente sair e comer, enquanto eles faziam esse mesmo processo com o grupo 2. Eu fiquei próxima de 2 meninas, que eram a número 2, a Débora, e a 33, a Denise. E a gente ficou lá no hotel mesmo até dar o horário, porque tinha umas meninas que queriam ir num bar lá perto e tava calor, a maquiagem ia derreter. E ficar no hotel era muito mais seguro do que ficar andando por aí, no calor. O hotel era muito chique. E tinha até uma tripulação de alguma empresa internacional lá fazendo check-out pra ir pro aeroporto. A 2 pediu um bagel de salmão e uma água e deu R$40. E a 33 pediu um misto e deu R$30. Aí eu preferi ficar com a minha barrinha de cereal mesmo, tava tudo certo. Mas pelo menos o misto era enorme. Tinha 3 camadas de pão de forma e muito queijo. E aí na hora que chegou, a 33 olhou e falou, eu não vou aguentar comer isso. Aí ela dividiu no meio e deu metade pra número 2, mas como ela já tinha comido o bagel dela, ela dividiu no meio e me deu 1/4 do sanduíche. Eu comi e fiquei satisfeita e tava muito gostoso. Era, assim, caro, mas era gostoso. Mas aí a 33, que tava comendo metade do sanduíche, ela não conseguiu comer tudo. E em dias normais eu me ofereceria pra comer o resto, porque tava muito gostoso. Mas eu não tava conseguindo comer direito por causa do nervosismo. E eu sabia que se eu colocasse muita coisa no estômago eu ia passar mal. Então eu preferi comer só um pouquinho e ficar tudo bem. Aí a gente voltou no horário. O povo do grupo 2 recebeu os resultados. Quem foi eliminado teve que ir embora. E aí depois eles chamaram todas as pessoas que passaram pra dentro da sala de novo. Aí a gente fez o teste de inglês, que era no celular. Então, repetindo, deixe no silencioso e no não perturbe. E não use o celular na sala de espera. Quer mexer no celular? Vai mexer no banheiro. Mas aí é por sua conta, porque você corre o risco de perder alguma coisa que tá acontecendo na sala de espera porque você ficou distraído no celular, mexendo no banheiro. A gente tinha que acertar 22 de 30 perguntas, mas a gente não recebeu o resultado na hora, então a gente teve que sair e esperar de novo, e esperar é sempre a pior parte. Umas 10 pessoas foram chamadas de lado e muita gente ficou triste porque acharam que só elas que tinham passado. Mas eu não, eu tinha certeza que eu tinha passado, porque o teste estava muito fácil. E aí depois a gente descobriu que elas foram eliminadas e a número 33 foi uma delas. A gente ficou bem triste por ela. E aí agora era só a entrevista final e pronto. Eu nem tava acreditando que eu tinha chegado tão longe. Eu cheguei na entrevista final, no meu primeiro processo seletivo. E chegar tão longe sem ter treinado, sem ter me preparado tanto, foi assim, uma vitória pra mim. Quem tinha que ir embora sábado à noite, naquele dia, ou no dia seguinte, domingo de manhã, porque morava em outro estado e tudo mais, tinha prioridade. Eles organizaram lá e eu fiquei em 7º lugar na fila e ia fazer a entrevista com a recrutadora simpática. E aí eu fiquei um pouco mais tranquila, mas mesmo assim eu tava muito nervosa. E quanto mais perto chegava da minha hora, mais nervosa eu ficava. E teve uma hora que eu comecei a tremer loucamente, que eu tive que ir no banheiro e respirar fundo umas 20 vezes pra ver se eu me acalmava, porque eu tava tremendo. Que aí a ficha começou a cair e aí a situação começou a ficar complicada. Aí eu entrei, perguntei se eu podia me sentar, ela falou que podia e pediu pra eu falar sobre com quem que eu trabalhei, quais eram minhas tarefas e quanto tempo. Depois ela pediu exemplos de uma situação quando eu fiz mais do que era esperado de mim.
e quando eu tive que lidar com um cliente difícil. E aí já tava nervosa, aí eu fiquei nervosa durante a entrevista, me embolei com algumas respostas, e aí eu fui ficando mais nervosa ainda. Aí ela analisou meus documentos, perguntou do passaporte, revisou umas perguntas que eu já tinha respondido no site e perguntou em quanto tempo que eu poderia ir pra Dubai se eu fosse aprovada. Aí acabou a entrevista, eu fui embora, encontrei meus pais lá do lado de fora do hotel. Minha mãe já tava chorando, e aí eu comecei a chorar, vendo ela chorar, e por causa da frustração, da chateação que eu tava sentindo por ter ficado tão nervosa na entrevista. E eu tava muito cansada mesmo, eu tava sem voz. Mas eu contei pra eles o que aconteceu durante o dia. Só que como eu tava falando inglês, eu falei inglês o dia inteiro, foi bem difícil lembrar de algumas palavras em português. Então, não, quando as pessoas ficam, nossa, esqueci a palavra em português, elas não estão se achando, juro. É real, acontece mesmo. Essa segunda etapa ocorreu no dia 16 e as pessoas foram recebendo o resultado no dia 20, 21. Durante a semana, o status de algumas inscrições mudaram pra não lembro qual era o negócio, mas a minha ficou Application Under Review durante a semana inteira. E aí no dia 20 e 21 as pessoas começaram a receber as ligações, porque quando você é aprovado, você recebe a Golden Call. E quando você é reprovado, você recebe um e-mail. E aí no dia 21 eu recebi o e-mail, que significava que eu não tinha passado. Então, ficar under review durante a semana inteira foi bem estressante pra mim, principalmente porque eu tava vendo as pessoas falando, meu status mudou, eu fui aprovado, então foi bem estressante pra mim e eu tinha ficado bem ansiosa. Pela etapa que você foi eliminado, dá pra você ter uma noção. Se foi em atividade individual, você precisa melhorar sua postura e sua apresentação pessoal. Se foi em atividade em grupo, você precisa melhorar seu comportamento em grupo. Se foi no teste de inglês, melhorar inglês. Agora, na entrevista, que foi o meu caso, é muito difícil saber, porque tem muitas variáveis. Pode ser o seu currículo, pode ser o nervosismo, pode ser que você não sabe explicar muito bem o que você fez ou explicar as suas ideias. Pode ser por vários motivos, e você que tem que ter a noção, você que tem que ter o olhar crítico pra ver onde você falhou. No meu caso, eu acho realmente que foi o nervosismo. Ela perguntou pra mim aquela de quando você fez mais do que esperado, e aí eu falei que eu ajudei um cliente lá. E aí ela perguntou, não, tá, mas eu quero saber como você ajudou o cliente. Aí eu fiquei, como assim você quer saber como eu ajudei o cliente? Você quer saber o passo a passo que eu fiz pra ajudar o cliente? Aí eu fiquei, tá, né, não faz sentido, mas eu vou explicar. E aí eu expliquei, mas eu não sei se era o que ela queria ouvir. E aí eu me embolei um pouco nessa resposta e fiquei bem nervosa. Mas pode ter sido isso, pode não ter sido isso, pode ter sido outros motivos, mas eu não fico mais remoendo isso, já passou, então tá tudo bem. Foi uma experiência incrível, eu aprendi muita coisa com as pessoas que estavam lá e sobre mim. Eu percebi que eu tenho capacidade pra conseguir o que eu quiser. Se eu treinar, se eu me preparar melhor, se eu trabalhar na questão do nervosismo, eu consigo passar. E eu tô bem orgulhosa de mim, mesmo não passando dessa vez. Óbvio que eu fiquei triste por não ter conseguido uma coisa que eu queria tanto naquele momento. Os dias que eu passei esperando o resultado foram péssimos. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia me concentrar em nada, porque eu só tava consumida por ansiedade e nervosismo. Inclusive, um desses dias foi o meu aniversário, que foi assim, muito ruim. Mas olhando pelo lado bom, pelo menos eu conversei com os meus pais, eu conversei com amigos, eu comi sushi na janta, que é uma coisa que eu gosto bastante. Se fosse por mim, eu comia sushi todo dia, mas enfim. Não foi um aniversário tão ruim assim. Mas pra falar a verdade, eu sofri mais esperando a resposta do que recebendo ela. Eu costumo sofrer com antecipação, ficar sofrendo antes da coisa realmente acontecer, sabe? E normalmente isso é muito ruim, porque nem sempre essa coisa pela qual eu estou sofrendo acontece. Mas dessa vez até que ajudou, porque quando eu recebi o não, eu já tinha aceitado, já tava aceitando que eu não ia passar. Então foi mais fácil de lidar. Mas depois que eu voltei pra BH, pra Viçosa, eu vivi tantos momentos bons com as pessoas que eu gosto que eu não teria vivido se eu tivesse ido pra longe. Então, no momento, os meus planos são terminar a faculdade e ver no que isso vai dar. Quais vão ser as minhas oportunidades, quais vão ser os meus objetivos, como que eu vou estar naquele momento.
Porque eu costumava fazer planos pra daqui 10 anos e não tem como eu fazer isso. Eu não vou ser a mesma pessoa, eu não vou ter os mesmos objetivos, eu não vou ter nem as mesmas opiniões. Então eu tô tentando fazer planos pra daqui 2, 3 anos e viver um dia de cada vez. Porque a gente muda o tempo todo. Nossos objetivos, nossas opiniões, oportunidades aparecem, portas se fecham. Então a gente tem que ir se adaptando e vivendo um dia de cada vez. E é isso que eu tô tentando fazer. Então é isso. Essa foi a história do meu processo seletivo da Emirates que eu não passei. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo.